desembargadores e ministros são magistrados que atuam em diferentes instâncias do Poder Judiciário. Muita gente não sabe ao certo qual é a diferença entre juiz, desembargador e ministro, e hoje você vai descobrir. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo vários conteúdos importantes e muita coisa pode te interessar. Vou começar a explicação falando sobre os juízes. Os juízes atuam na primeira instância, proferindo sentenças nas causas que tramitam nas subseções ou nas comarcas. Chamamos de subseção quando for justiça federal e comarca quando for justiça estadual. Para se tornar juiz é preciso ter diploma de bacharel em direito, bem como o prazo mínimo de 3 anos de atividade jurídica exercida após a colação de grau. E só é possível se tornar juiz por meio de concurso público, que é composto por várias fases: prova objetiva, prova discursiva, prática de sentença e prova oral. Após a aprovação no concurso e posse no cargo, o juiz inicia sua carreira como juiz substituto. Ele vai trabalhar em varas, em que haja também um juiz titular, adquirindo experiência com este. Um juiz deixa de ser substituto quando é promovido e passa a também ser um juiz titular. E aí, com o tempo, geralmente muitos anos, o juiz vai adquirindo experiência até que ele pode ser promovido a desembargador. Um juiz pode ser promovido a desembargador por 2 critérios: antiguidade ou merecimento. Os desembargadores trabalham na segunda instância, em tribunais, revisando as decisões dos juízes. Vou mencionar alguns exemplos de tribunais de segunda instância: Tribunal de Justiça, TJ, Tribunal Regional Federal, ou TRF, e Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Esses são exemplos. Como eu disse, existem os desembargadores que chegam aos tribunais através de promoção. Eles eram juízes de primeira instância e depois se tornaram desembargadores. Mas existe também outra forma de se tornar desembargador, que é através do quinto constitucional. O quinto constitucional significa que 1/5 dos cargos desses tribunais são reservados a advogados ou promotores. Ou seja, 20% dos tribunais são compostos por magistrados que não adentraram na carreira por meio de concurso público. O que quer dizer que 1 em cada 5 vagas na corte é reservada a advogados ou promotores. O objetivo do quinto constitucional é o de diversificar os tribunais, já que os advogados e os promotores costumam ter visões diferentes sobre os processos. Para chegar ao tribunal, eles precisam ter mais de 10 anos de carreira, notório saber jurídico e reputação ilibada. E há um procedimento para que eles sejam indicados. Ok, agora você já sabe quem são os desembargadores. E os ministros, quem são? Pois bem, os ministros atuam na terceira instância, nos tribunais superiores, revisando as decisões dos desembargadores. Vou mencionar exemplos de tribunais de terceira instância: Superior Tribunal de Justiça, ou STJ, e Tribunal Superior do Trabalho, TST. Esses são exemplos de tribunais superiores. A forma de chegar a um tribunal superior é a seguinte: ou você é um desembargador e aí vira ministro, ou você é advogado ou promotor. E em alguns tribunais superiores, a reserva de vagas para advogados e promotores é ainda maior. Não é apenas 1/5, ela pode chegar até a 1/3 das vagas, como é o caso do STJ. No STJ, 1/3 dos ministros era antes desembargador do TRF, 1/3 era desembargador do TJ e 1/3, dividido em partes iguais, eram antes advogados ou promotores. Para chegar aos tribunais superiores, é preciso ter nomeação pelo presidente da República. Ok, Cíntia, tá faltando alguém nessa história. E o Supremo Tribunal Federal, ou STF, como é que ele fica nisso tudo? O STF fica acima de todos os tribunais, agindo em situações que envolvam lesão ou ameaça à Constituição Federal. O Supremo é composto por 11 ministros, brasileiros natos, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade.
de notável saber jurídico e reputação ilibada. Eles são nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Não existe um número fixo de advogados ou promotores que devem compor a corte. A composição do STF é livre, desde que atendidos aos critérios que eu mencionei antes. Por fim, quero chamar a atenção de você para uma coisa. Não confunda ministro do Poder Judiciário com ministro do Poder Executivo. Dentro do Poder Executivo também existem ministros, que são os colaboradores ou os assessores do presidente da República. Nesse caso, nós chamamos de ministros de Estado. Os ministros de Estado fazem a coordenação dos órgãos e entidades da administração federal, dentro das atividades determinadas pelo presidente. Embora eles também recebam o nome de ministros, as tarefas desempenhadas são totalmente diferentes. Quando você ler alguma notícia sobre ministros, observe se estão falando de ministros do Poder Judiciário, ministros do STF, STJ, TST, TSE, ou se são ministros de Estado, dos ministérios do Poder Executivo, como ministro da Agricultura, ministro da Economia, ministro da Educação, etc. Se você chegou até aqui, conta pra mim por que você decidiu aprender sobre esse assunto hoje. No meu ponto de vista, esse é um tema que todo mundo deveria saber. Muitas notícias nos meios de comunicação falam sobre juízes, desembargadores e ministros, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não tem a menor noção das diferenças entre os cargos. Essa noção de como funcionam os poderes e quem são os integrantes dos cargos é fundamental para que alguém possa se considerar, de fato, um cidadão. Ter o esclarecimento é o primeiro passo, o primeiro de muitos, para que alguém se sinta mais seguro e confiante ao ler uma notícia, entendendo o que está sendo lido. A verdade que muita gente não sabe é que pessoas que não têm uma mínima noção de como funciona o país são mais facilmente usadas como massa de manobra na mão de políticos inescrupulosos e pessoas de pouco caráter em geral, não só políticos, mas também no seu próprio trabalho, na sua vida pessoal, pessoas que não têm noção do direito são mais manipuláveis. Porque o primeiro passo para alguém poder tomar realmente alguma atitude diante de uma irregularidade ou de uma injustiça é simplesmente saber que aquilo ali é irregular ou é injusto. Mas como é que alguém vai saber disso sem ter um mínimo conhecimento de como as coisas funcionam? É por isso que eu sempre digo que o direito é o que traz as regras do jogo e todo mundo deveria conhecer essas regras. O direito deveria ser assunto de conhecimento comum pelo povo. Eu me sinto muito feliz por você estar aqui assistindo esse vídeo até o final, porque isso é um indício de que você concorda comigo e também acredita que um povo mais instruído é essencial para termos um país mais evoluído. Todo mundo deveria se indignar com a alienação, porque o conhecimento é o que liberta uma sociedade de ser usada como um fantoche nas mãos de políticos. Se você pensa da mesma forma, eu deixo aqui os meus parabéns e a minha recomendação é que você assista mais vídeos aqui do canal. Se você se lembrar de voltar aqui todos os dias, assistir um pouco por dia, você vai ver que em pouco tempo você vai se sentir muito mais esclarecido sobre o direito e sobre as questões da sociedade. O direito no começo pode parecer assustador, e é por isso que eu busco sempre trazer em palavras simples, porque eu quero ser compreendida por todos. E aí, para aqueles que querem ver o seu progresso sendo acelerado, aí a minha indicação é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito, que é o curso em que eu trago os conteúdos básicos do direito, começando do zero, mesmo que a pessoa não tenha noção de nada, ou tenha começado há pouco tempo, mas queira ter uma evolução mais rápida. O curso traz as noções iniciais de direito de um jeito bem fácil de entender, e ao mesmo tempo bastante aprofundado. Posso dizer que você vai amar e vai querer devorar o curso para assistir tudo quanto antes. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e ver as informações para virar aluno ainda hoje. Dê prioridade aos seus estudos. É o conhecimento aquilo que liberta. E virando aluno ou não, lembre-se de qualquer forma de voltar aqui no canal, porque tem muita coisa importante aqui também nos conteúdos gratuitos. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até!